Amém. Graças ao Senhor. Dando continuidade à nossa leitura da Bíblia, hoje que são dia 28 de novembro, vamos desfrutar das porções capítulo 5 do livro de Daniel, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, Salmo 119, versículos 113 ao 128, Provérbios 28, 19 ao 20. Abra sua Bíblia, vamos conferir essas porções, vamos desfrutar dessa palavra. Daniel capítulo 5, a escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro em que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e o seu joelho batia um no outro. 7. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. 9. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. 15. Acaba de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação,
Será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. 19. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas temiam e tremiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. 20. Quando, porém, seu coração se elevou, e o seu espírito tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. 21. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como a bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que se conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, e ainda que sabias tudo isto. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as mulheres tuas, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Versículo 24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 29. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, e lhe puseram cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 31. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Ló, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 6.
e reduzindo a cinzas Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. 13. Recebendo injustiça por salário de injustiça, que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto se banqueteiam junto convosco. 14. Tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engorda com paixões carnais por sua libertinagem aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. 19. Prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 20. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Salmo 119, versículos 113 ao 128. 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. 118. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. 119. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregue aos meus opressores. 122.
Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. 128. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. 127. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. 128. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Provérbios 28, versículos 19 e 20. Versículo 19. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo.